E uma outra pergunta importante, doutor Gerival, então, você falou algo muito interessante, esse achado incidental, e o que a gente tem mais medo de tudo é a ruptura do aneurisma, né? Então, mas todo aneurisma sangra? É bem interessante isso, porque daí a gente, enquanto né, neurologista, neurocirurgião, neuroradiologista, a gente tem que entender o quê? Como é que funciona o tratamento do aneurisma, né? Então, muitas das vezes, hoje, as propedêuticas, né, a investigação do aneurisma, hoje a gente tem métodos de imagem, né, de alta precisão, métodos não invasivos, né? Por exemplo, no passado, os diagnósticos dos aneurismas era preciso fazer uma arteriografia cerebral, né? Um cateterismo cerebral. É um exame que a gente faz, é um exame que utiliza um catéter, né, onde a gente vai estudar. O catéter é introduzido ou pela artéria femoral na região inguinal ou pela artéria radial, né, na região do punho, e ali a gente vai estudar a circulação cerebral. Um exame muito seguro, mas um exame invasivo. Então, hoje, o achado dos aneurismas é muito mais frequente. Por quê? Porque hoje a gente tem métodos precisos, não invasivos, né, como a angiorressonância, como a angiotomografia, e que muitas das vezes, durante investigações, né, o paciente ele está ali numa investigação de uma cefaleia atípica, né, óbvio que não é toda cefaleia que vai demandar um exame de imagem. Então, isso vai ser avaliado, né, pela neurologia para definir. Então, num contexto deste, uma cefaleia atípica, ou com histórico familiar de aneurisma, ou histórico familiar de hemorragia, vai ser realizado um método de imagem e o paciente pode encontrar como achado incidental um aneurisma. Então, cada vez mais a gente tem diagnosticado os aneurismas cerebrais. E daí a pergunta: nós temos que tratar todos os pacientes? Quer dizer, todos os pacientes necessitam de realizar tratamento para aneurisma cerebral? Por quê? Porque o que a gente tem que levar em consideração, qual é o risco desse aneurisma e confrontar com qual o risco das formas de tratamento, né? Existem formas de tratamento do aneurisma, habitualmente eu diria que são 3 maneiras: o tratamento conservador, que seria o acompanhar, o tratamento por microcirurgia, né, que é a técnica convencional, a primeira técnica que foi desenvolvida, que é feito através da clipagem, né, daqui a gente vai discorrer mais sobre isso, e a técnica de embolização, que é uma técnica minimamente invasiva que é tratado através dos catéteres. Você tem que analisar caso a caso e decidir para o paciente qual seria a melhor estratégia de tratamento. Então, essa decisão, quer dizer, de tratar ou não o aneurisma, do ponto de vista, quando eu falo de tratar, ou tratamento cirúrgico, seja ele por microcirurgia ou por cateterismo, ele vai vir de uma série de fatores: idade do paciente, tamanho, formato e localização, quer dizer, anatomia do aneurisma, o fato do paciente ter múltiplos aneurismas, quer dizer, se o paciente tem 1, 2, 3 aneurismas, o histórico familiar, os fatores de risco, né, como pressão alta, como diabetes. Então, todos esses elementos vão ser levados em consideração quando a gente está diante de um paciente com diagnóstico de aneurisma, e é óbvio aqui, quando eu contextualizo isso, eu estou falando dos aneurismas não rotos, quer dizer, aqueles aneurismas que não tiveram sangramento, porque os que tiveram sangramentos vão ser tratados, mas o não roto a gente vai individualizar. Então, nem todo paciente ele precisa de realizar como tratamento inicial uma embolização ou uma microcirurgia para o tratamento do aneurisma. Habitualmente, a gente vai levar em consideração esses aspectos que eu falei: tamanho, formato, Perfeito. localização, número de aneurismas, idade do paciente, as comorbidades, histórico familiar.